Oi, gente! Na aula de biologia de hoje a gente vai introduzir ao assunto da biologia celular, que também é chamada de citologia, e nada mais é do que o estudo das células. Para começar, vamos entender o que é célula. As células vão ser unidades básicas, estruturais e funcionais dos organismos. O corpo humano, por exemplo, ele é constituído por diferentes partes, entre elas a pele, os nervos, os órgãos, etc. Cada uma dessas partes do corpo humano vai ser formada por inúmeras células que apresentam formas e funções definidas. Nessa figura, a gente tem um exemplo dos níveis de organização do corpo humano. Uma célula muscular que tem capacidade de contração se agrupa formando um tecido muscular, que junto com outros tecidos formam a bexiga. A bexiga é um órgão e junto a outros órgãos formam o nosso sistema excretor. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? A bexiga ela é um órgão cuja função é armazenar a nossa urina. E para isso ela deve ter a capacidade de distensibilidade, ou seja, de estender, de aumentar, de inchar quando estiver cheia e de voltar ao seu tamanho normal quando estiver vazia. Essa distensibilidade é devido à capacidade de contração das células musculares presentes, ou seja, tudo começa na célula. A gente sabe que existe uma variedade imensa de células, mas antes de tudo a gente precisa entender que elas vão ser basicamente divididas em células procariontes e células eucariontes. As células procariontes vão ser encontradas em organismos unicelulares dos domínios bactéria e arqueia. E as eucariontes vão ser encontrados nos animais, plantas e fungos. As células procariontes são células bem simples e foram as primeiras a aparecerem no planeta, por isso a sua estrutura é bem rudimentar. A principal diferença desse tipo de célula com as eucariontes vai ser a ausência de um envoltório nuclear delimitando o material genético. Aqui ele vai ficar disperso no citoplasma. Outra diferença é a ausência de algumas organelas, a presença de uma cápsula externa a uma parede celular composta por peptidoglicanos, que não é regra, mas é comum em muitas bactérias, a presença de apêndices, que são saliências da superfície celular, como pílis, fímbrias e flagelos, que vão permitir a essa célula se colar em superfície, se mover ou transferir DNA para outras células. E a presença de plasmídeos, que são moléculas de DNA circular extracromossomial que possuem a capacidade de se replicar de maneira independente e apresentam geralmente poucos genes. Vale salientar, é muito importante lembrar, que os plasmídeos costumam conter genes para resistência a antibióticos e por isso podem ser transferidos de uma célula para outra. Já a célula eucarionte vai ser bem mais complexa do que as procariontes. Uma das principais características que a gente já comentou é que aqui vai ter a presença de um núcleo delimitado por um envoltório nuclear, o qual vai proteger as moléculas de DNA existentes. É no interior desse núcleo que vai ocorrer a duplicação do DNA e a síntese do RNA. No interior do citoplasma da célula eucariótica estão mergulhadas diversas organelas membranosas que apresentam as mais diversas funções. Entre as principais organelas encontradas podemos citar o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, os centríolos e as mitocôndrias. Mais para frente a gente vai fazer um vídeo explicando cada uma dessas organelas. Aqui nessa célula a gente nota a presença de ribossomo, que também vai estar presente nas células procariontes. No entanto, os ribossomos aqui das células eucariontes vão ser maiores e bem mais complexos do que aqueles que ocorrem nas células procariontes. As células eucariontes podem ainda ser subdivididas em células eucariontes animais e vegetais. As principais diferenças entre elas vão ser: as células vegetais possuem uma parede celular formada de um material resistente chamado celulose, que vai envolver a membrana plasmática.
Essa parede vai dar proteção e sustentação à célula. A célula animal não possui essa camada de celulose, ela possui apenas a membrana plasmática. No citoplasma da célula vegetal, vai existir também uma ou mais espécie de bolsa chamada de vacúolo. Nas células jovens, os vacúolos são pequenos e numerosos. Já nas células adultas, é comum a presença de um único vacúolo volumoso ocupando um grande espaço central. Esse vacúolo é cheio de água com nutrientes. Vocês podem observar a imagem da célula animal, que não tem a presença desse grande vacúolo central. Uma outra diferença vai ser que as células vegetais possuem no seu interior corpúsculos chamados cloroplastos, que são ricos em um pigmento verde chamado clorofila. A clorofila, absorve a energia solar necessária para a realização da fotossíntese, que é o processo pelo qual os seres clorofilados vão produzir o seu próprio alimento, as plantas, né? As células animais não possuem esses cloroplastos. Então, os animais não são organismos autotróficos que produzem seu próprio alimento. Eles são heterotróficos e vão adquirir seu alimento de outras fontes. Para terminar essa aula, a gente vai voltar lá atrás para entender como que essa célula procarionte evoluiu para uma célula mais complexa, que é a eucarionte. Como o professor Gustavo já comentou na aula 1 de Biologia, que tratou da origem da vida e dos seres vivos, a Terra surgiu aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. E até por volta de 3 bilhões de anos atrás, era um ambiente rico em substância orgânica, mas pobre em oxigênio. E já existia vida na forma de um ser unicelular com estrutura procarionte. Então, lembra da gente comentar que a célula procarionte foi a primeira a aparecer no planeta Terra? Então, a gente está vendo isso aqui agora. Por volta de 2 bilhões de anos atrás, o surgimento dos seres fotossintetizantes, que são as cianobactérias, alterou completamente a atmosfera dessa Terra primitiva. O oxigênio liberado pelas cianobactérias na atmosfera foi se acumulando pouco a pouco com o passar dos milhões de anos e possibilitou o surgimento de organismos aeróbicos e a camada de ozônio que protegeu os seres vivos contra as radiações ultravioletas do Sol, possibilitando novas formas de vida. É nesse período também que vão surgir as primeiras células eucariontes, que vão dar origem às plantas e aos animais. Continuando aí, no estudo dessa célula eucariótica e de como ela chegou ao ponto que a gente conhece hoje, a gente tem a teoria endossimbiótica, que foi proposta por Lynn Margulis em 1981, e vai admitir que algumas organelas existentes nas células eucarióticas surgiram graças a uma associação simbiótica com uma célula procariótica. Acredita-se aqui que as mitocôndrias e os cloroplastos são descendentes de organismos procariontes, que foram capturados e adotados por alguma célula vivendo assim em simbiose. Nessa imagem a gente pode ver uma célula procarionte que engloba procariontes de vida livre. Um capaz de fazer fotossíntese e o outro capaz de fazer respiração. Esse englobamento foi muito vantajoso para ambas as células. Uma recebia nutrientes, a outra recebia energia. Então era vantajoso para as duas e estabeleceu ali uma relação mutualística ou por simbiose, que foi daí a origem do nome dessa teoria. Essa relação bastante vantajosa para ambos essa relação por simbiose permitiu que esses organismos passassem a existir em uma coevolução. Então a gente tem esses protozoários de vida livre capazes de fazer respiração englobados pela célula procarionte, dando origem à mitocôndria das células animais e vegetais, e esses procariontes fotossintéticos de vida livre, englobados também pela célula procarionte, dando origem aos cloroplastos das células vegetais. Gente, por hoje é isso. Quem tiver alguma dúvida ou quiser sugestão de material complementar sobre o assunto, pode deixar aí nos comentários ou entrar em contato com a gente do cursinho.
No próximo vídeo a gente vai continuar na citologia, mas focando mais nos componentes celulares, combinado? Um abração para vocês e bons estudos!